Graças e paz, meus queridos, a gente continua nesse nosso estudo sobre apologética, ou seja, a defesa da fé. Ou seja, um roteiro que nós temos para quê? Para conhecer a nossa fé, para defender a nossa fé. É isso que a gente vai trabalhar hoje. É isso que a gente vai ver hoje. Olha só, nós vamos continuar nesse estudo. Nós vimos os argumentos necessários para que nós viéssemos o quê? Mostrar que Deus existe. Não é isso? Então, com esses 4 argumentos, o argumento ontológico, que Deus por Deus mesmo ele prova a sua existência, o cosmológico, o argumento da necessidade, o argumento moral, ou seja, esse conjunto de 4 argumentos prova a existência de Deus. Então vamos lá, estamos falando pro ateu, estamos evangelizando o ateu, não debate inútil em internet, porque debate inútil em internet não leva ninguém a lugar nenhum. Entendam isso pela última vez. Então você está conversando com o ateu, está falando de Cristo com ele, com toda a educação, com todo cuidado. Então você apresenta esses 4 argumentos e aí o que acontece? Pronto. Ele concordou com você que Deus existe. Você está feliz da vida, você está ótimo, saltitante, lá no seu íntimo agradecendo ao Senhor por ter conseguido atingir essa alma, de ter conseguido falar de Cristo para alguém. De repente ele vira para você e fala, então, mas o Deus verdadeiro é Zeus. O Deus verdadeiro é o pai do Thor. O Deus verdadeiro são os deuses afro. E aí, como você faz? Eu quero que você me diga como você faz para sair dessa. Como você faz? Que a gente sabe que Deus existe, mas como provar que o Deus verdadeiro é o nosso Deus, que é Cristo, que morreu por nós na cruz? Ó, preparei até um estudo no meu caderninho preto das maldades do pastor. Eu costumo brincar com o caderno das maldades, porque eu faço todo tipo de anotação aqui. Como? Através da defesa da Bíblia, a defesa da Escritura, a defesa da primazia, veracidade e inerrância da Escritura. Porque não adianta nada eu defender a autoridade, a primazia, a singularidade da Bíblia, se eu falar que a Bíblia tem erro. Se ela tem erro, eu posso falar que qualquer parte dela está errada, não é? Então eu tenho que defender isso. Calvino, nas Institutas 1, verso 7, ele coloca que quem nos convence que a Bíblia é a palavra de Deus é quem? O Espírito Santo. Sabe aquilo quando a gente se converte, aquela receita de que nós pregamos, mas quem faz a semente crescer, quem faz a pessoa se converter ao Espírito Santo? Exatamente. Tem muitas pessoas que usam isso com desencargo para não continuar um trabalho de evangelismo, para não continuar o discipulado daquela pessoa. Ela só quer ir lá no evento de evangelização da igreja dele, falar de Jesus naquela hora da igreja, mas não quer responsabilidade. Muitas vezes usam essa palavra para isso. Mas nesse caso está certo, quem convence que a Bíblia é a palavra de Deus é o Espírito Santo. Mas nem por isso nós podemos lavar as nossas mãos. Calvino também nos ensina. Ele está ensinando de acordo com a Bíblia, tá bem? Ele não está ensinando de acordo com a vontade dele. Mas ele também mostra que nós não só podemos, como devemos oferecer provas sobre a origem divina da Bíblia. Calvino trata sobre provas suficientemente firmes que atestam a credibilidade da Bíblia. Isso ele já está lá nas Institutas 1.8. Então ele trata dessas provas. E que provas são essas? Nós, como cristãos, nós precisamos ter responsabilidade na vida. Entender que nós temos que estudar arqueologia bíblica, história da igreja, geografia da Terra Santa, antropologia, a arqueologia, que é um ramo magnífico da antropologia, que nos mostra a cultura, como viveu um povo. Hoje há uma versão no meio cristão ao estudo. Nós ensinamos teologia para os nossos alunos porque são ferramentas imprescindíveis para o quê? Para que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. No Seminário Teológico Nascido de Novo, nós seguimos o que está na Bíblia, nós te ensinamos a Bíblia e ensinamos história da terra bíblica, geografia, arqueologia bíblica, panorama histórico e cultural da Bíblia, porque você tem que saber de onde veio a Bíblia, como Deus escolheu se revelar, como homens inspirados escreveram a Escritura, você tem que aprender isso. E especificamente em arqueologia bíblica, olha como as ferramentas da teologia se interligam. Nós estamos falando de evangelismo e missões, aí a gente vem para a apologética, que é utilizado em evangelismo e missões. A apologética é utilizada para quê? Para você poder argumentar com um ateu, ensinar corretamente as doutrinas cristãs para um ateu.
E a apologética, ela utiliza os subterfúgios, aqui nesse caso, da filosofia bíblica, da filosofia. Da filosofia. Ah, mas filosofia é coisa do homem, é coisa do diabo. Não! A filosofia, quando colocada escrava do que ela tem que ser escrava, que é escrava da escritura, ela faz maravilhas. E aí, o que acontece? Após utilizarmos o argumento filosófico para abrir terreno do ir pregar, a gente começa com o argumento filosófico escravo da Bíblia, o que a gente vai fazer? Fala para mim. Aí a gente vai utilizar arqueologia bíblica. Por quê? Porque nós vamos estudar diversas questões sobre a Escritura. O sentido em teologia sistemática de eu te ensinar de onde veio a Bíblia, como aconteceu a revelação, a narrativa bíblica, junto com a arqueologia, história e cultura, além da geografia, claro, eu consigo chegar a conclusões, as provas que nós vamos levar para as pessoas de que é a Bíblia, que é a fonte do conhecimento do verdadeiro Deus que existe, que nós conseguimos provar com os 4 primeiros argumentos. O que acontece? Eu vou poder mostrar para essas pessoas o cumprimento das profecias bíblicas. Vamos pegar as profecias a cargo de Cristo. Tudo que está escrito lá, nós temos registros históricos da existência do nosso Salvador. Não é algo que seja assim, como é que eu vou dizer para você? Lendas. Não! São registros históricos de historiadores. Olha, existe o testemunho pagão a respeito de Cristo. Você sabia disso? Olha só, Tácito, ano de 55 a 117, o decano dos historiadores romanos, liga o nome e a origem dos cristãos a Cristo, que no reinado de Tibério sofreu a morte por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Olha Cristo aqui. Então, através da história antiga, isso daqui é história romana, isso daqui não é história cristã, passa a fazer parte da história cristã por causa disso. Plínio, que era propretor da Bitínia e do Ponto, na Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 112 para pedir orientações sobre o modo de tratar os cristãos. Sua carta dá uma valiosa informação extrabíblica sobre Cristo. Ele elogiou a elevada integridade moral dos cristãos, comentando sua recusa em cometer roubo ou adultério, a testemunhar falsamente ou a trair a confiança depositada neles. Plínio chegou a dizer que eles entoavam uma canção a Cristo como para um Deus, ou seja, que Cristo como Deus. Então nós temos aqui provas extra-bíblicas, provas pagãs da existência de Cristo. E aí a gente tem a prova do cumprimento de profecias. Aí quando a gente analisa corretamente a Escritura, a gente vê que a Escritura tem uma concordância enorme. Apesar dela ter escrito por muitos autores diferentes, com culturas diferentes, com forma de pensar diferentes, com nível de estudo e escolaridade diferente, e por milhares de anos, por vários séculos a Bíblia foi escrita. E a gente vê integridade no que está escrito. Mas existem discrepâncias. São pequenos detalhes que não influem na mensagem original. E detalhe, mesmo nos evangelhos, determinadas pequenas diferenças do evangelho são totalmente explicáveis e são justamente o que atestam a veracidade daquela mensagem. O próprio texto atesta a sua veracidade. E aí nós temos também relatos fora da Bíblia que confirmam os eventos bíblicos por historiadores como Joséfo, por exemplo, que eu mostrei agora para vocês alguns pontos. As descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia, como por exemplo o cilindro de Ciro, que traz o relato de Esdras sobre o retorno dos israelitas do exílio, que vai lá e passa um atestado de autenticidade a Esdras 6. Porque o cilindro de Ciro é um pequeno cilindro de argila do tamanho do meu dedo, escrito no idioma acadiano, que trata disso, que atesta o que aconteceu. Olha só, ele foi descoberto em 1879. Antes disso, todo mundo falava que a passagem de Esdras estava errada. Olha Pôncio Pilatos. Muitos falavam que Pôncio Pilatos não existia na realidade. Como assim? Pôncio Pilatos não existia até acharem a inscrição em Cesareia, submersa, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Bingo! Davi aconteceu a mesma coisa. Achavam que Davi era apenas uma lenda, o rei Davi, até acharem uma inscrição antiga da época de Davi falando dele. Então nós precisamos estudar corretamente. Para fazer a evangelização, nós precisamos estudar apologética, precisamos estudar arqueologia bíblica, precisamos estudar história, cultura, história geral, história bíblica, e isso nós ensinamos para você no Seminário Teológico Nascido de Novo. Aqui você aprende isso, tudo isso escravo da Escritura, tendo a Escritura como regra de fé e prática, regra de vida.
como verdade absoluta. E aí você vai conseguir, tendo essas ferramentas na mão, provar que o Deus que nós provamos naqueles argumentos que existe, o nosso Deus é o Cristo, que morreu na cruz por nós. Então é isso que eu deixo para vocês. Quer estudar com a gente? Vem estudar com a gente. Link está aqui na descrição ou nesse QR Code da tela. Te espero lá, tá bem? Te espero lá no Nascido de Novo, lá no Seminário Teológico Nascido de Novo, para te ensinar a boa teologia, para te munir das ferramentas para você fazer aquilo que é certo. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.